O Tribunal de Justiça apresentou um mapa da violência doméstica aqui no estado. A Kelly Borges vai atualizar esses detalhes agora. Oi, Kelly. Oi, Polito, boa tarde para você e para todos. Esse assunto foi debatido aqui e apresentado, esses números que são inéditos para a imprensa, durante uma coletiva de imprensa que foi realizada boa parte da manhã, acabou ali por volta das 11 horas, e eu compartilho com vocês que os números são alarmantes. Isso foi dito, inclusive, pela desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho, porque ela falou a respeito dos 28,93% de todos os processos que são julgados em Santa Catarina nesse ano de 2025, compreendido entre os meses de janeiro a julho. Esses 28,93% são casos vinculados à Lei Maria da Penha. E a gente vai ouvir o que ela disse a respeito disso a partir de agora. Esses números realmente são impactantes e o objetivo do tribunal em levar ao conhecimento da sociedade é pela transparência e também para que a sociedade tome conhecimento o quanto que os juízes trabalham em prol do enfrentamento à violência doméstica e familiar. Foram, inclusive, considerados 3 eixos principais para chegar nesse mapa da violência doméstica contra a mulher, que são os processos de julgamentos aí de violência doméstica, também de feminicídio e ainda medidas cautelares. Eu vou pedir uma arte que a gente preparou para compartilhar com vocês esses números que foram apresentados para ficar mais fácil a compreensão. Durante a coletiva, então, foram ditos que 23.416 processos foram julgados nesses meses que eu citei, que são 7 meses, né, o primeiro semestre do ano de 2025. E o que são esses 23.416 processos? 18.387 de medidas protetivas e 5.029 de julgamentos em violência doméstica. E ainda aconteceram também 106 julgamentos de feminicídio. E isso significa que aconteceram por mês 15 julgamentos tribunal do júri, né? Já que esses casos acontecem assim. A sociedade é convocada para poder, então, definir o que vai acontecer com aquele réu do crime. E, além disso, em relação a essas medidas protetivas, 87 foram concedidas por dia durante esse período de 211 dias. Se a gente multiplicar por 7, são 600 medidas protetivas, são 600 mulheres buscando refúgio da justiça. A gente conversou também com a Maíra Salete Meneghetti, que é a juíza auxiliar da presidência, e ela reforçou que muitas vezes esses números até podiam ser ainda maiores, mas muitas vítimas nem reconhecem que sofrem violência doméstica. A violência doméstica é um problema complexo, né? Então, e a complexidade começa justamente no entendimento, na percepção da própria mulher como vítima de um tipo de violência. Isso nem sempre é fácil de se perceber. Ela não tem culpa nisso. É todo um contexto estrutural, né? Todo um contexto cultural que impede com que muitas das mulheres tenham a percepção de que elas estão sendo vítimas de violência, que elas estão vivendo num contexto de violência. E fazendo também um comparativo dos dados que foram divulgados agora e também com o ano de 2024, houve aumento, por exemplo, de 8% no número de medidas protetivas que foram concedidas e ainda mais de 36% no número de julgamentos dos feminicídios. A gente vai ouvir agora a Nayara Brancher, que é coordenadora adjunta do CEVID. O CEVID é a coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica, em que ela afirma que todos nós falhamos e que a sociedade precisa mudar. Vamos ouvir. Há sim um aumento da violência, mas entendo também que a estruturação do Estado está mais pronta para receber essas denúncias. Se nós pensarmos, 19 anos atrás não existia a Lei Maria da Penha e esses crimes existiam. E nós sequer registrávamos a existência deles. Então, nós estamos, sim, entregando uma resposta mais pronta à sociedade. Há, sim, um aumento da violência, mas eu acredito que a partir do momento que nós fazemos também as campanhas para divulgar e para identificar essa violência, nós vamos desconstituindo essa violência no seio da sociedade.
Além de trazer esses números, a principal mensagem reforçada por todas elas é de que precisa olhar para essa quantidade de mulheres pedindo socorro, precisa ter uma aceleração nessas investigações, nesse consentimento de medidas protetivas, nos julgamentos de feminicídio, mas as mulheres também precisam se respaldar pelo que já é hoje legalmente repassado para elas, né, que, por exemplo, é a Lei Maria da Penha, visto que ela é uma medida protetiva, é justamente incrementos aí da justiça para proteger essas mulheres, para não chegar nas vias de fato, que aí já é o Código Penal que valida quando acontece o feminicídio. Então, o que elas ressaltaram é que é preciso dar uma aceleração nesse julgamento aí, na mesma proporção que esses casos de violência acontecem. Polito. Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo.